Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar. Mohammed altera o nome de Latrib. Al-Medina, Al-Munawwara, que significa cidade iluminada, foi o novo nome que Mohammed deu à cidade depois de sua migração. E a partir deste dia, Latrib não somente pertencia ao grupo de Aus ou Al-Khazraj ou ao grupo dos judeus, mas se converteu na terra dos crentes que aceitam o Islã e que era governada pelo mensageiro de Deus. Mohammed estabelece uma nova sociedade em Medina e prega a convivência prática e pacífica e o respeito dos direitos alheios. A primeira ação realizada por Mohammed foi construir a mesquita para os muçulmanos poderem se reunir e realizar suas orações. Ele decretou a irmandade entre os imigrantes de Meca e os socorredores habitantes de Medina, aumentando assim a harmonia e o amor entre eles. Em seguida, Mohammed convocou as pessoas a realizarem a união e coesão social em Medina. A primeira vez que se pronunciou para as pessoas de Medina, Mohammed deu deliberidade num discurso muito conciso, no qual ele destacou a importância da harmonia e disse: difundam o cumprimento da paz, al-salam. Deem de comer uns aos outros e rezem a Deus durante a noite quando os demais estiverem dormindo. E assim entrareis no paraíso em paz. Mohammed realizou esses atos com o que agradava a Deus para motivar as pessoas a se amarem e a viverem em paz e harmonia em uma sociedade multicultural, onde viviam os árabes, os judeus, muçulmanos e não muçulmanos. 623-624 d.C. Mohammed estabelece a primeira Constituição e a primeira Carta de Direitos Humanos. Mohammed estabeleceu uma Constituição que definiu os direitos e deveres das pessoas e o relacionamento entre as pessoas. Foi uma Constituição, a Carta de Direitos Humanos e Liberdades assinadas por todas as tribos árabes e judias. A Constituição de Medina garantia a liberdade de consciência e o culto para os muçulmanos, judeus e árabes que não haviam aceito o Islã. Ademais, a Constituição garantia proteção e segurança para todos os cidadãos de Medina e requeria que todas as partes que haviam assinado o acordo para a formação de Constituição formassem parte da defesa nacional no caso da Medina ser atacada por inimigos. A Constituição estabelecia justiça e garantia os direitos humanos e liberdade e a proibição das práticas criminais e imorais. 624 d.C. Badr, uma batalha imposta aos muçulmanos. Quando os muçulmanos imigraram de Meca para Medina, a maioria foi obrigada a abandonar suas casas e suas propriedades foram confiscadas. Os chefes de Meca converteram o dinheiro confiscado dos muçulmanos no comércio e nos negócios. Os muçulmanos sabiam que uma caravana de mercadores que pertencia aos chefes de Meca e que era liderada por seu inimigo Abu Sufyan, passaria por uma rota muito próxima a Medina. Então decidiram interceptar a caravana para assim poder recuperar as riquezas que lhes haviam sido confiscadas em Meca. Somente 313 muçulmanos levaram a cabo essa missão. A serviço da inteligência de Meca avisou a Abu Sufyan para que a caravana mudasse a rota e então enviaram um exército de 950 soldados para lutar contra os muçulmanos, que não estavam preparados para a guerra e não dispunham de armamento adequado. Mohammed suplicou ao seu Senhor
com devoção e insistência, rogando a vitória. Essa batalha ocorreu na região de Badar, a 155 quilômetros a sudoeste de Medina, no dia 17 de Ramadã, no segundo ano após a Hiraj, imigração. Foi assombroso e totalmente inesperado o fato de que os muçulmanos ganharam sua primeira batalha contra os chefes de Meca, batalha na qual muitos chefes de Meca e outras pessoas relevantes perderam suas vidas. 625 d.C. Os chefes de Quraishita atacam os muçulmanos na batalha de Uhud. Como vingança por perder a batalha de Badr e por temor de perder sua liderança na Arábia, os chefes de Meca, junto com alguns aliados árabes, enviaram um exército de 3.000 soldados para atacar os muçulmanos. A batalha ocorreu perto da montanha de Uhud, ao norte de Medina, no terceiro ano após a Hiraj. Muhammad ordenou um grupo de atiradores a permanecer em cima de um pequeno monte para proteger a retaguarda do exército dos muçulmanos. Porém, eles desceram do monte e se ocuparam em reunir os espólios de guerra. E ao perceber isso, Khalid bin al-Walid, que ainda fazia parte do exército dos Quraishitas, deu a volta por trás do monte com seu exército e atacou os muçulmanos. Os muçulmanos perderam essa batalha e Muhammad se feriu, e muitos de seus companheiros caíram mártires, incluindo seu tio Hamza, por quem guardava grande afeto. 626 d.C. Os líderes de Meca e várias outras tribos cercam Medina na Batalha da Trincheira. Essa batalha também é denominada Batalha dos Aliados. Como Muhammad não foi abatido na batalha anterior, os chefes de Meca e algumas tribos árabes e judios fizeram a convocação para unir forças e atacar conjuntamente Muhammad, para matá-lo e assim destruir a comunidade muçulmana. Um exército composto de 10.000 homens marchou até Medina. Depois de consultar seus companheiros, Muhammad, a paz esteja com ele, decidiu adotar a proposta de um muçulmano persa, chamado Salman, que consistia em cavar uma trincheira no acesso norte da cidade de Medina, especialmente porque Medina era cercada de montanhas vulcânicas sobre as quais os cavalos não poderiam andar. Assim, a escavação de uma trincheira entre o oeste e leste da cidade impediria os aliados de invadirem a cidade. Os muçulmanos escavaram a trincheira de 5,5 quilômetros de comprimento por 4,6 metros de largura. Os muçulmanos se encontraram em uma situação desfavorável, então fizeram o máximo que puderam, inclusive recorreram à guerra psicológica para assim zelar uma boa defesa. Depois de um mês de cerco, o exército de Meca começou a impacientar-se. Foi então que se desencadearam fortes tempestades e começou a soprar um vento forte que arrancou seus acampamentos. Os aliados se viram forçados a se retirar. 627 d.C. Tratado de Hudaybiyah, uma trégua de 10 anos. Um ano depois da Batalha da Trincheira, Muhammad tomou uma iniciativa pacífica e decidiu fazer a Umra, visita a Kaaba, casa de Deus em Meca. Visitar Meca com o propósito de venerar a Deus era um direito religioso que Meca havia se comprometido a dar a todas as pessoas da Arábia. Foi assombroso para os chefes de Meca ver Muhammad aproximar-se de sua cidade com 1.400 civis provenientes de Medina. Ao longo de várias negociações, os chefes de Meca e Muhammad acordaram uma trégua de 10 anos na qual Muhammad e seus companheiros regressaram às suas casas com a condição de voltar no ano seguinte para visitar Meca, 628 d.C., durante 3 dias.
O acordo dava aos indivíduos e tribos o direito de fazer aliança com quem desejassem. Quem quisesse entrar na aliança de Mohammed poderia entrar, e quem entre os árabes desejasse entrar na aliança dos coraxitas poderia entrar. Quando algum coraxita vier até os muçulmanos, eles deveriam devolvê-lo a coraxita. E quando algum muçulmano viesse até os coraxitas, eles não tinham a obrigação de devolvê-lo aos muçulmanos. A trégua constava de outras cláusulas com as quais os muçulmanos não estavam muito satisfeitos, pois favoreciam visivelmente os chefes de Meca. Porém, Mohammed visava os resultados a longo prazo. 628 a 629 d.C. Durante a trégua, Mohammed transmite a mensagem dentro e fora da Península Arábica. A trégua foi uma oportunidade de ouro para Mohammed, transmitir a mensagem de Deus e poder falar livremente às pessoas sobre o Islã sem ser interrompido ou interceptado pelos líderes de Qurayshita ou seus aliados. Mohammed enviou delegações a outras tribos árabes da Península Arábica e escreveu cartas aos governantes e reis dos países vizinhos e potências como Pérsia, Bizâncio, Egito, convidando-os a abraçar o Islã e aceitar a mensagem de Deus. O número de muçulmanos cresceu rapidamente. 630 d.C. A conquista pacífica de Meca. A trégua não durou mais de 2 anos, já que um dos aliados de Meca, Banu Bakr, atacou um dos aliados de Mohammed, Banu Quzarra, e matou 20 pessoas. Em resposta a esse crime, Mohammed marchou junto com 10.000 muçulmanos para a conquista de Meca, pedindo a seus soldados que não lutassem a menos que fossem atacados. Os chefes de Meca estavam envergonhados e não se sentiam preparados para lutar contra os muçulmanos. Mohammed deu garantia e segurança a todas as pessoas que entrassem na casa sagrada, em sua casa ou na casa de Abu Sufyan, que era um dos maiores líderes de Meca. Mohammed se dirigiu a todos os habitantes de Meca, confirmando a unicidade de Deus, atribuindo a ele a vitória e lembrando as pessoas que todos descendiam de Adão e que Adão havia sido criado do barro. Muitos dos habitantes de Meca perseguiram Mohammed e seus companheiros, tentaram matá-lo e os expulsaram de sua terra. Porém, apenas de todas as penúrias que haviam sofrido durante os últimos 21 anos, Mohammed se manteve muito sereno e perguntou: "O que esperais que faça convosco?" Então responderam: "O melhor, apesar de tudo, tu sempre foste um irmão generoso, filho de um irmão generoso." Mohammed não respondeu: "Vos digo a mesma palavra que José disse aos seus irmãos: não há repreensão a vós hoje. Que Alá vos perdoe, ele é o mais misericordioso dos misericordiosos. Hoje não tens nada que temer. Regressem para suas casas, são livres." 630 a 631 d.C. Tribos árabes abraçam o Islã. Depois da pacífica conquista de Meca, a maioria das tribos abraçou o Islã, exceto as tribos de Taquif e Hawazin, que lutaram contra os muçulmanos e perderam a batalha de Hunain, no ano 8 depois da Hiraj. Mohammed suplicou a Deus para que guiasse a tribo de Taquif e, com a graça de Deus, eles creram e no 9º ano depois da Hiraj, o profeta, a paz esteja com ele, recebeu as delegações em Medina e enviou muitos de seus companheiros a várias províncias da Arábia para ensinar a mensagem de Deus. Assim, a maioria das tribos árabes abraçou o Islã. 632 d.C. O sermão de despedida. A missão de Mohammed teve êxito na sua vida, se aproxima do fim. No ano de 632 d.C., Mohammed fez a peregrinação e deu seu último sermão a mais de 100.000 pessoas.
Seu sermão lembrou as pessoas sobre os elementos básicos da fé, a crença em Deus único, o zelo pela vida, e alertou contra atos imorais da época pré-islâmica. Recomendou a benfeitoria para as mulheres e o abandono dos pecados, da exploração do monopólio. Também lembrou a igualdade de todas as raças, as regras de justiça, a moralidade e os direitos dos outros. A morte de Mohammed. Em Arafá, durante a peregrinação, foi revelado que o profeta, a paz esteja com ele, o versículo: Hoje completei para vós a vossa religião, e completei sobre vós a minha graça, e me agrada o Islã por religião. Al-Maidai. O profeta Mohammed viveu pouco mais de 3 meses depois da revelação desse versículo. A nobre missão de transmitir a palavra de Deus terminou depois de 23 anos de esforço. Mohammed morreu em sua casa em Medina, no ano de 632 d.C. Depois de transmitir a mensagem e lutar continuamente para fazê-la chegar a todas as pessoas, não deixou nem dinheiro nem riquezas, apenas um legado de fé, que, todavia, segue iluminando os corações de milhões de pessoas ao redor do mundo até os dias de hoje. Mohammed, a paz esteja com ele, morreu numa segunda-feira, no dia 12 de Rabi al-Awwal do ano 11 depois de sua migração, 632 d.C. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo com seus amigos, de ativar o sininho de notificações para receber mais vídeos e de deixar um comentário. Salam aleikum.